fazer. É, eles Boa estão noite. jogando. Tem mais alguém aqui ou só você? A Cris. Boa noite. Ah, deixa eu só... Eu entro com 2 usuários nesse negócio aqui no Zoom para eu poder olhar se estava com algum problema. Nossa. Como está, professor de quarentena? Ai, vamos sobreviver. Tomara, né? Tomara que cabe logo. Ah, é pior, né? Ah, não, já não tá fácil, não. Difícil. Ai, gente, cadê o link que eu mandei para vocês? Achei. Ninguém vai entrar mais? Credo. Pois é. Esse código tá baixo, viu? Tá bom o áudio. Agora tá dando interferência. Pronto, não vai mais. Ok, essa Catarina também tá aí. Fala mal dela, fala. Ai, ai. Brincando, Catarina, não me deixa ninguém falar mal de você, não. Da Tainara a gente até fala, até ela chegar na sala. Quando ela chegar na sala, a gente para de falar mal dela. Ah, Tainá, claro que a gente fala. Não, Nossa, gente, nem cheguei, vocês estão falando mal de mim. Ai, ai. Oh, 9-1. Quem morreu às 9 já começou. É 9-3. Celular seu de pegar ônibus, tá errado. Não. É claro, né, professor? Eu sou uma trabalhadora sofrida, pego Mercedes todo dia. É, sim. Vai pro bailinho em São Paulo, vai de Mercedes. É. É sério. Eu sei. Vamos lá, então. Ai. Acho que não vai chegar mais ninguém, não. Vou reclamar. Vai sim, professor. Calma, nossa. Ainda é Cadê? 9 horas. Hã? Ainda é 9 horas, calma. Ó, o Daniel sumiu, o Fernando. Não, o Fernando assistiu a última. O Marcos assistiu todas até agora. O Vinícius assistiu só uma. A Aline, a Camila. Tô sem Eu moral, acho que é a Leandro. primeira vez que eu tô entrando nesse negócio. Eu acho que hoje vai ter polêmica. Por quê? Não sei, é uma suposição. Não entendi, Mas é não. hoje que melhorou esse aplicativo aqui. Melhorou. Eu agora, a minha Tá aula horrível. é paga. É o quê? É licença paga. Agora eu posso reunir até 100 pessoas na minha aula. Nossa, que rico. Não. Boa noite, Vitória. É para facilitar a vida de vocês, meus alunos, tá? Ah, Eu entendi. esforço para poder desempenhar bem o papel de professor. É isso aí, Parabéns. professor. Continue assim. Parabéns. O senhor está um professor muito dedicado a dar aula pelo aplicativo. Como que está sendo a experiência de vocês pelo aplicativo? Péssima. Pessoal, então vamos lá. Já tem 6 participantes. Primeiramente, se vocês olharem aqui, tem um usuário que está chamado de VAR. É o que eu uso para olhar se está travando, se não está travando, se está indo bem, se não está indo bem. Então, ele é meu parâmetro. Se travar aqui, eu paro um pouquinho, espero retomar e continuo o raciocínio. Hoje nós vamos falar de processo e procedimento, que no material, ele está logo após provas. Então, nós vamos tratar de processos e procedimentos e, a partir daí, a gente vai tratar de audiência e recursos em espécie. Aí nós já estamos no segundo bimestre. Então, processo e procedimento, hoje nós vamos trabalhar
mais especificamente, dos artigos 837 até o 852. Então, preponderantemente, nós vamos trabalhar com esses artigos. Além também de trabalhar a lei do rito sumário. Essa lei do rito sumário é a lei 5.500, confirmar aqui, 5.584 de 70. Então, quem estiver acompanhando pelo CLT, pelo BAT-MEC, então já pode abrir aí no artigo 837 da CLT e deixar marcado a lei 5.584 de 1970. Então, são os dois diplomas legais que nós vamos trabalhar. E tem a súmula 197 do TST, mas essa daqui eu vou disponibilizar, quer dizer, todos eu vou disponibilizar na tela de vocês. Certo? Então, acho que não vai chegar mais ninguém. Também, quem chegar agora, acompanha a aula a partir de onde chegar. Diletos. O processo e o procedimento, eles são institutos que, por vezes, eles mesclam-se. Então, o processo e o procedimento possuem conceitos autônomos, no entanto, eles estão interligados. Uma vez que um processo, ele é um grupo, ou ele é um processo, ele é composto por vários procedimentos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o processo é o macro e os procedimentos estão inseridos nesse processo, certo? De forma que processo eu não estudo dissociado de procedimento e procedimento eu não estudo dissociado de processo. Eles possuem uma relação umbilical que não é possível desfazer. Primeiro conceito que eu queria trazer para vocês. Processo são vários procedimentos e o procedimento é a forma pela qual o processo vai caminhar. Então, por vários procedimentos, o processo será exaurido. Beleza? Na Justiça do Trabalho, eu tenho especificamente, nossa senhora, dois procedimentos. O procedimento comum e o procedimento especial. O procedimento comum, ele está dividido em procedimento ordinário, procedimento sumário e procedimento sumaríssimo. O procedimento especial, por sua vez, ele tem várias possibilidades. Ação de consignação em pagamento, inquérito para apuração de falta grave, dissídio coletivo, ação civil coletiva, ação civil pública. Então, eu tenho várias hipóteses de de possibilidade de procedimentos especiais. Procedimentos especiais. Vocês lembram que era a matéria do nosso trabalho? Sim, isso mesmo. O nosso trabalho seria sobre procedimentos especiais. No entanto, como nós não teremos mais aquele trabalho valendo 5 pontos, serão distribuídos em atividades semanais, os procedimentos especiais eu vou trazer eles para vocês por aqueles slides que eu disponibilizo, certo? Então, quanto aos procedimentos especiais, vocês receberão eles até o final de semana. Hoje a nossa aula, então, ela vai focar no quê? Ela vai focar no procedimento comum. Simplesmente procedimento comum, certo? Um detalhe extremamente relevante que vocês jamais podem se esquecer. Quem tem a competência para legislar sobre matéria trabalhista é só a União. Então, eu não posso ter o Estado de Minas Gerais propondo uma alteração à CLT e realizando essa alteração. Se tiver que acontecer uma alteração, ela vai acontecer de maneira federal, certo? Seja através de um procedimento legislativo, ou então seja da forma como está acontecendo agora, através de medidas provisórias. Detalhe, vocês viram a medida provisória que está em vias, ainda não sei se foi aprovada,
que é aquela que pode reduzir 25%, 50% ou 70% da jornada e do salário? Vocês viram isso? Pergunta, hein? Eu vi. Pois é, essa é uma realidade. Vocês sabem como que vai funcionar? Não tenho a mínima noção. Você vai ter uma redução na sua jornada de trabalho. A mesma proporção de redução da jornada de trabalho, você vai ter reduzido a sua remuneração. E essa porcentagem é a que você vai ter direito a receber pelo seguro-desemprego. Ou seja, você teve 25% diminuído do seu salário. Você vai receber 25% do que você teria direito a receber de seguro-desemprego caso você fosse demitido. Ou seja, você ganha R$3.000, vai ter uma redução de 50%. Você vai receber R$1.500 pelo seu empregador e você vai receber 50% do que você teria direito de seguro-desemprego. Salvo engano, a parcela máxima de seguro-desemprego é R$1.800. Então, você vai receber 50% de R$1.800. Se a sua redução for de 70%, você vai receber 70% de R$1.800. É uma medida provisória que, para quem é empregado, ela é horrível. Mas ela é muito melhor do que aquela primeira medida provisória em que o contrato poderia ser suspenso por 4 meses e o empregado não recebia nada. Então, assim, de certa forma, despiorou um pouco. Mas é uma atitude que eu, enquanto advogado e preocupado com o futuro, eu acho que estarão bem basicamente assistidos as famílias dos trabalhadores e estarão assistidos também os empregadores. Um detalhe que eu, João Paulo, faria também. Nesse intervalo, você deveria ter a suspensão de todas as suas contas. Porque aí, esse valor que você vai receber, você poderia, por exemplo, preocupar só em comprar comida. Porque se tiver que pagar aluguel, há uma conversa que o aluguel vai ser suspenso. Tem que ser. A mensalidade de condomínio, essas coisas assim. Tem que ser discutido tudo que for dispendioso. É o momento que todos têm que ajustar, todos têm que apertar a correia, infelizmente. E queira Deus que isso passe rápido. Então, voltando para cá, quem pode legislar na matéria trabalhista? Somente a União. Somente a União pode legislar, tendo em vista que é uma matéria de ordem geral, afeta a todos os cidadãos. Porém, em que pese ser matéria exclusiva da União em legislar, eu preciso reconhecer que a Constituição Federal, no seu artigo 96, ela outorgou a competência para que cada tribunal criasse o seu regimento interno. Então, vamos lá. Eu reconheço que a prerrogativa de legislar é da União, porém, eu aceito que, eventualmente não, eu aceito que os tribunais possam ter a liberdade e cada um elaborar o seu regimento interno. E esse regimento interno, ele vai ser utilizado para quê? Dentre outras finalidades, para interposição de agravo regimental. Então, esse regimento interno, embora ele não seja lei, ele cria uma situação de observância geral para todos os partícipes. Eu sou advogado e quero interpor um agravo regimental. Ou seja, você vai ter que seguir o regimento interno daquele tribunal que você vai recorrer. Certo? Pois bem. Passemos, então, para uma definição. Como que é definido a vara que vai julgar o seu processo? Em cidade que tem apenas uma vara do trabalho, não é distribuído por sorteio. Em contrapartida, se a cidade tiver 2 ou mais varas do trabalho, esse seu processo ele vai ser sorteado para alguma dessas varas do trabalho. Certo? Então, vamos lá. Tem uma vara do trabalho, a distribuição vai ser automática para ela.
eu tenho 2 ou mais, vai ser distribuído por sorteio. Onde que está previsto isso? Cidade com vara única, artigo 837 da CLT. Cidade com 2 ou mais varas de trabalho, 838 da CLT. Certo? Chegamos, então, ao procedimento comum, ordinário. Nós vamos tratar hoje procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. Beleza? Então, o primeiro que nós vamos tratar é o mais complexo, é o mais geral. É aquele que vai disciplinar as regras aplicáveis quando o rito sumaríssimo for omisso ou quando o rito sumário também for omisso. Então, o rito ordinário, ele está disposto dos artigos 837 até o 852, todos da CLT. O procedimento ordinário, ele via de regra, cachorro chato, ele via de regra, ele é aquela ação que o valor da causa vai variar de acima de 40 salários mínimos. O rito ordinário, ele permite que o ente de direito público sejam partes do processo e ele admite também a notificação por edital. Ou seja, esse rito ordinário, ele trata todo e qualquer tipo de problema, todo e qualquer tipo de processo trabalhista. A complexidade dele é maior do que o rito sumaríssimo e é maior do que o rito sumário. Por que a complexidade dele é maior? Porque como ele abrange ações em que o poder público seja parte, ele é um rito dotado de um formalismo maior do que o rito sumaríssimo e o rito sumário. Sumaríssimo e sumário não permitem, por exemplo, a notificação por edital ou a participação de ente do poder público como parte do processo. Beleza? Como que nós vamos dividir os estudos do rito ordinário e do rito sumaríssimo? Nós vamos fazer a análise desses 2 ritos, principalmente, preocupado com o valor da causa, com quem pode ser parte, com os requisitos da petição inicial e de pressuposto de validade do processo, como que funciona com relação à audiência, quais são os tipos de provas admitidos e quais são os recursos cabíveis em cada um desses ritos. Certo? Então, nós vamos começar agora com quem pode ser parte no processo trabalhista pelo rito ordinário. Absolutamente todas as pessoas. Pessoa jurídica, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado e pessoa física. Então, qualquer tipo de pessoa pode ser parte em um procedimento ordinário. Inclusive, os entes despersonalizados também poderão ser parte nesse rito ordinário. Ou seja, a parte é qualquer tipo de pessoa. Quais são os requisitos da petição inicial que eu devo atender? Esses são aqueles contidos no artigo 840 da CLT. Mais especificamente, salvo engano, é o parágrafo 2º do 840. Parágrafo 1º. Deixa eu abrir aqui a tela. Parágrafo 1º. Sendo escrita a reclamação, deverá conter a designação do juiz, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Então, aqui traz os requisitos que eu preciso cumprir quanto da propositura da minha ação. O que eu quero de requisito aqui? Vamos preocupar com os pedidos. Os pedidos, eles devem ser
certo? Determinado e com indicação de valor. Se eu tiver algum pedido que não atenda esses requisitos, exclusivamente e apenas esse pedido será julgado extinto sem resolução do mérito. Ou seja, se eu fiz 5 pedidos e um pedido eu deixei de atribuir o valor dele, esse pedido vai ser julgado extinto e os demais serão processados normalmente. Beleza? Vou considerar beleza. A partir daí, nós precisamos nos preocupar com qual tipo de prova eu vou poder instruir o meu rito ordinário, com todos. Eu vou poder instruir o meu rito ordinário com prova documental, com prova testemunhal, com prova pericial, com prova emprestada, com interrogatório e com a inspeção judicial, que seria o ato do juiz levantar-se da sua cadeira e ir até o local dos fatos. Então, em qualquer hipótese, em qualquer modalidade de prova, em qualquer possibilidade de produção de prova, eu vou poder aplicá-la no processo de trabalho. Certo? Então, nós já discutimos quem pode ser parte, nós já discutimos os requisitos, já discutimos o valor da causa e já discutimos as provas em espécie. Então, agora, nós precisamos tratar das audiências. Como que funcionam as audiências no rito ordinário? Inicialmente, o rito das audiências, eles estão dispostos no artigo 843 até o artigo 852. Então, vamos lá. No rito ordinário, eu vou ter a audiência inicial e a audiência de instrução e julgamento. Primordialmente, eu terei esses 2 tipos de audiência. A audiência inicial, qual que é a finalidade dela? Receber documentos e provas e lá, nessa audiência inicial, depois de tentar propor um acordo, o juiz vai perguntar se tem prova pericial e qual tipo de perícia, para, a partir daí, designar um perito para poder fazê-lo. E é nessa audiência também que a parte que tem a dificuldade para conseguir a sua testemunha vai pedir que sejam intimadas aquelas com as quais ela pretende levar adiante o seu caso, certo? Então, na audiência inicial, eu proponho um acordo. Na audiência inicial, eu recebo as provas do processo e nessa audiência inicial, eu solicito a perícia e a intimação, eventual intimação de alguma testemunha que não compareceria, certo? Então, essa é a primeira audiência. A audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento, ela vai ser marcada para quando eu já tiver o resultado da minha prova pericial. Então, essa audiência de instrução e julgamento, nela eu vou colher o interrogatório das partes e a oitiva das testemunhas. Ou seja, nessa audiência de instrução, o meu papel é instruir o processo. Lá eu já vou ter a prova pericial, se for o caso, eu já vou ter a impugnação a esse laudo pericial. Então, o juiz, quanto à prova técnica, ele já vai ter elementos suficientes para formar seu convencimento. E nessa audiência de instrução, eu vou também ouvir as testemunhas e ouvir as partes. Primeiro as partes, depois a testemunha. A partir daí, é esperado que o magistrado dê a sentença em audiência. Porém, é isso que acontece? Nem sempre. Nem sempre a sentença será dada nessa audiência de instrução e julgamento, embora tenha esse nome. Então, o que é que comumente acontece? O juiz encerra a instrução e ele faz 2 coisas. Ou ele adia a sentença sine die, ou seja, sem um dia designado, ou então ele fixa uma data para a prolação da sentença. E a essa audiência é dado o nome de audiência de prosseguimento. Ou seja, se ele não designar uma data para a sentença,
significa que quando ele sentenciar, ele vai ser obrigado a te intimar para começar a contar o prazo para recurso. Em contrapartida, se no dia da audiência de instrução ele falar que a sentença vai ser no dia 12 de abril, significa que dia 12 de abril, quando sair a sentença, vocês não serão novamente intimados. Por quê? Porque a intimação vai contar lá da data da audiência de instrução e vocês não serão novamente intimados. Professor, onde que está escrito isso? Isso está escrito na súmula 197 do TST. Essa súmula 197 do TST, ela tem a seguinte redação. O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença, conta-se da sua publicação. Isso daqui é o que eu disse para vocês agora há pouco. Eu tive na minha audiência de instrução e julgamento, só um minutinho, gente, porque está chegando mensagem aqui, tá? O WhatsApp está me incomodando. Só uma questão. Eu disse para vocês que em uma audiência de instrução, eu posso designar uma data para a realização da audiência, para a realização da sentença. Se eu intimar vocês dessa audiência de instrução e julgamento para que no dia 12 eu prolate a sentença, eu profiro a sentença, eu dê a minha sentença, se no dia 12 eu cumprir com esse combinado, eu não vou precisar intimar novamente, porque vocês já serão considerados suficientemente intimados por conta daquela última audiência ocorrida. Essa regra da súmula 197 ficou claro ou quer que eu explique de alguma maneira diferente? Explica de novo. Explico de novo. Vamos lá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Se alguém rir dos meus escritos, eu brigarei. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma primeira audiência. Nesta primeira audiência aqui, o que que eu vou receber? Eu vou receber a defesa, eu vou receber o pedido de provas e nessa defesa aqui, se for o caso, o juiz vai nomear um perito e ele vai designar a data da próxima audiência. Essa audiência aqui, ela é a chamada audiência inicial. Certo? Ele vai designar uma data aqui dessa segunda audiência, não vai? Ela vai acontecer aqui. Essa audiência, ela é a chamada audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, o que que eu vou ter? Eu vou ter o interrogatório, eu vou ter a oitiva das testemunhas e aqui eu também vou ter as razões finais. Essa audiência, vocês concordam comigo que o nome dela é audiência de instrução e julgamento? Sim? Sim. Então, teoricamente, eu deveria instruir e no mesmo ato o juiz julgar. Correto? Só que o que que vai acontecer? Supondo que esse julgamento não aconteça nessa audiência, aqui ele vai dar uma data em que ele vai julgar o processo. Vamos supor, vou colocar aqui uma data que fica mais fácil de escrever. Dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro é a data que ele vai dar a sentença. Para essa sentença, eu crio um evento que se chama audiência
de prosseguimento. Essa audiência, ela tem que acontecer dia 11/11. Se o magistrado der a sentença nesse dia, ele não vai ter que te intimar dessa sentença novamente. Por quê? Porque você já saiu intimado na data dessa audiência que no dia 11 de novembro a sentença seria proferida. A regra para isso está na súmula 197 do TST. Ficou mais claro, cara? Melhorou um pouco. Mas ainda não entendeu? Não, entendi. Certeza? Aham. Senão eu explico, não tem erro não. Não, já entendi. Então, em síntese, o que acontece? Se você já saiu intimado da sua audiência de instrução que a sentença seria dada dia 11 de novembro, no dia 12 de novembro ele não vai ter que te intimar novamente, porque você já saiu intimado lá atrás que nessa data a sentença sairia. Então, você só vai ser intimado dessa sentença se a justiça não der uma data para prosseguimento ou se ela não cumprir a data que ela havia estipulado antes. Certo? Vou considerar que esteja certo. Pessoal, então nós já tratamos das audiências e ficou para a gente tratar agora, então, da questão dos recursos. Quais são os recursos admitíveis, admitidos, na verdade, no processo, no rito ordinário? Todos. Eu posso embargos de declaração, agravo de instrumento, recurso ordinário, agravo regimental, embargos no TST e recurso de revista. Então, no rito ordinário, eu tenho como lançar mão de todos os recursos possíveis. Sobre o rito ordinário, alguma pergunta para mim? Alguma pergunta? Estou vendo aqui se alguém... Não, ninguém perguntou. Vocês são tudo os craques. Fernando, Leandro, Vitória, Lívia, Catarina, Tainara, Aline e o João Paulo. Somos os caras. Então, vamos passar para o rito sumaríssimo, já que não tem pergunta. Gente, não é proibido perguntar, não, hein? Vou perguntar. Não precisa ficar com vergonha. Vamos falar, então, agora, antes de falar do rito sumaríssimo, vamos falar do rito sumário. O rito sumário, ele, então, está disciplinado na Lei 5.584, no artigo 2º, especificamente no parágrafo 3º, e está escrito assim. Nos dissídios individuais proposta a conciliação e não havendo acordo, o presidente da vara do trabalho, antes de passar a instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para a determinação da alçada, se este for indeterminado no pedido. Quando o valor fixado para a causa na forma deste artigo não exceder a 2 vezes o salário vigente na sede do juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão da junta vara do trabalho quanto à matéria de fato. O que eu quero que vocês saibam do rito sumário? Ele é o rito escolhido para ações cujo valor da causa não supere 2 salários mínimos. Então, para ações cujo valor da causa sejam de até 2 salários mínimos, o rito que vai ser escolhido será o rito sumário. Será, bem entre aspas, porque nós vamos discutir ainda sobre ele. A função do rito sumário
também conhecido como rito de alçada, é dar uma celeridade absurda, porque não cabe recurso. Só vai haver recurso se houver ofensa à Constituição Federal. E sabe qual recurso que cabe? Segundo alguma corrente, cabe só o recurso extraordinário. Então, não é nenhum recurso de natureza trabalhista. Aqui eu vou discutir descumprimento de preceito constitucional. Então, gente, no procedimento sumário, a minha ideia é fazer o processo fluir, ir da maneira que melhor puder. E uma questão. No rito sumário, também não é permitido a notificação por edital, conforme eu já havia dito, e não é possível a participação do poder público como parte. Então, essas duas condições, elas são semelhantes no rito sumário e no rito sumaríssimo, certo? Detalhe, como eu havia dito, o único recurso cabível é o recurso extraordinário. Então, não haverá recurso de ordem trabalhista, certo? A partir daí, vamos discutir. O rito sumário, ele foi revogado pelo rito sumaríssimo? Existem duas correntes. A majoritária, não foi revogado. Não foi revogado por quê? Porque a lei está vigente. Porque não foi considerado inconstitucional e porque se você quiser distribuir uma ação pelo rito sumário, isso vai acontecer. Uma corrente minoritária. Essa é a que vocês não precisam. Essa sou eu, João Paulo, me filio a ela. Eu me filio à corrente em que fala que houve, sim, uma revogação tácita. Essa revogação tácita, ela acontece ao passo em que está em desuso. Ninguém mais quer ajuizar uma ação pelo rito sumário. Por quê? Porque a minha chance de prova, pequena. A minha chance de instruir, pequena. Então, não faz sentido. E a corrente a qual eu me filio, ela encontra uma previsão legal muito bacana, que é a do artigo 852-A. O artigo 852-A, ele fala para a gente o seguinte: os dissídios individuais, cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Estão excluídos do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Alguém leu aqui que as ações abaixo de 2 salários mínimos estão excluídas do rito sumaríssimo? Não. Aqui, no caput, fala: os dissídios individuais cujo valor seja de 2 a 40 salários mínimos serão submetidos ao procedimento sumaríssimo? Também não. Então, o que eu tenho de conclusão? Embora não tenha havido a revogação expressa, eu não posso discutir, questionar que o rito sumaríssimo ele abarcou aquela competência que era outrora do rito sumário. Então, é com base nesse argumento que eu, João Paulo, me filio à revogação tácita do rito sumário. Eu, particularmente, não utilizo, e ainda que tivesse uma ação de 2 salários mínimos, não utilizaria o rito sumário. Eu partiria, sem sombra de dúvidas, para o rito sumaríssimo. E, conforme for o caso, para o rito ordinário. Certo, gente? Até aqui, perguntas? Ficaria feliz se tivesse perguntas. Não? Não mesmo? Fernando? Leandro? Professor, o meu não é Lara? uma pergunta. Ah,
Você poderia, eu vou dar uma sugestão, sim. Nas outras aulas, por exemplo, a primeira aula, tipo, igual você tá dando a outra aula, corrige o trabalho, alguma coisa assim do tipo, porque, nossa, eu não tô observando quase nada. Não, hoje no final da aula a gente vai corrigir o trabalho. Ah, tá. Calma. Nasceu de 7 Entendi. meses. É porque eu já tô achando que eu errei todo o trabalho, tenho certeza. Aí eu vou dar 0. Ah, você Mas pode a gente vai continuar. corrigir o trabalho assim. Mais alguém quer Tá pontuar bom. alguma coisa? Gente, já eram 11, já tem 8. Cadê o pessoal? Cansaram já? A Lúcia deve ter ido buscar o caldo. Pessoal, então agora a gente vai partir para o procedimento sumaríssimo. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer sobre o procedimento sumaríssimo, né? Sobre o procedimento sumário. Posso passar para frente. Certeza? Não mesmo? Tá bom. Não foi uma pergunta. Pessoal, o procedimento sumaríssimo, ele foi introduzido na CLT pela Lei 9.957. Na CLT, esse procedimento está disposto do artigo 852-A até o 852-I. Qual é a principal finalidade do rito sumaríssimo? Acelerar, trazer celeridade ao processo trabalhista. Assim como o rito sumário, no rito sumaríssimo ficam excluídos os processos que tenham como parte o poder público ou o processo que seja necessário a notificação por edital. Bem como fica limitado ao rito sumaríssimo as ações cujo valor da causa não sejam superiores a 40 salários mínimos. Essas são as principais, o aspecto principal desse rito sumaríssimo. Como eu havia dito, nós vamos balizar os estudos do rito sumaríssimo igual foi o do rito ordinário. Então, nós vamos tratar do valor da causa, nós já falamos, 40 salários mínimos. Isso está onde, professor? 852A. Nós vamos tratar de quem pode ser parte do processo. Basicamente, nós já falamos. Quem vai poder ser parte do processo? Vai poder ser parte pessoa física, entes despersonalizados, igual no rito ordinário, e pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público não poderão ser partes em um processo pelo rito sumaríssimo. Certo? Nós vamos tratar dos requisitos também, vamos tratar das audiências, vamos tratar das espécies de provas admitidas e nós vamos tratar ainda dos recursos. Pois bem, dando prosseguimento, como eu havia dito há alguns segundos atrás, podem ser partes desse processo pessoa física, pessoa jurídica de direito privado e os entes despersonalizados. Portanto, não podem ser partes no rito sumaríssimo pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito público. Fiz muita confusão. Não podem ser partes no processo pelo rito sumaríssimo pessoas jurídicas de direito público. Essas pessoas jurídicas de direito público somente serão processadas pelo rito ordinário. Um detalhe muito importante. As ações distribuídas pelo rito sumaríssimo, elas deverão ser julgadas, analisadas, pautadas para até 15 dias após o seu ajuizamento. Ou seja, distribuir a minha ação hoje, em até 15 dias, a minha audiência tem que acontecer. Um detalhe. Lembra dos prazos próprios e dos prazos impróprios. Os prazos próprios são aqueles prazos que devem ser produzidos, que devem ser respeitados pelas partes. E os prazos impróprios são aqueles prazos que serão cumpridos pela própria justiça.
Os prazos próprios, eles trazem prejuízo para o processo. Os prazos impróprios, o único prejuízo trazido vai ser a demora. Então, esse prazo de 15 dias, ele é uma espécie de prazo impróprio. Ou seja, se o magistrado não pautar a minha audiência para até daqui 15 dias, não significa que meu processo não vai ser julgado ou que eu ganhei. Significa que esse juiz, ele pode ser representado na corregedoria ou no CNJ. Mas eu preciso analisar a razão pela qual não foi possível o julgamento dentro dos 15 dias. Vamos pegar esse evento do coronavírus. Em 15 dias, eu não vou ter audiência. Eu vou poder reclamar no CNJ ou na corregedoria desse juiz? Não, porque eu estou em um momento em que eu não posso instruir realmente o processo. Então, nesse caso, não há nada do que reclamar. Certo? Pois bem, como que funciona a audiência no procedimento sumaríssimo? Via de regra, essa audiência ela vai ser una. Deixa eu limpar. A audiência no rito sumaríssimo, ela vai ser uma só. É a chamada audiência una. Nessa audiência una, o que eu vou ter? Eu vou ter a defesa, eu vou ter o interrogatório, eu vou ter a oitiva e eu deveria ter as razões finais e o julgamento. Essa daqui é os requisitos que devem conter dessa audiência una. Porém, pode acontecer de não ser possível essa realização na mesma audiência. E isso implica, então, a leitura do artigo 852-H da CLT. Deixa eu confirmar se é 852H. Isso mesmo. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Somente quando a prova do fato o exigir ou for legalmente imposta, será deferida a prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear o perito. Hipótese 1. O parágrafo 7º também traz outra hipótese de fracionamento. Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-á no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante, justificado nos autos pelo juiz. Uma outra possibilidade de interrupção da audiência, parágrafo 1º. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da ausência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Então, essas são as possibilidades de ter a minha audiência fracionada. Ou seja, aproveitando aquele desenho tosco que eu estava fazendo, essa audiência una, ela deve preencher todos esses requisitos. Mas vamos supor que na minha defesa eu peça uma perícia. O juiz, ele vai ter que paralisar essa audiência, ele vai designar um prazo e aqui vai retomar. Só que, para que isso aconteça, eu tenho que ter algum elemento que impeça a continuidade do processo. Exemplo, professor, pelo amor de Deus. Pensem o seguinte, até dei esse exemplo que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando o processo era físico. Cada volume de processo tem 200 páginas. Eu estava pelo reclamante
E a reclamada, ela, no dia da audiência, ela levou 4 volumes de defesa, ou seja, 800 páginas. 4 vezes 2, 8. Era impossível eu manifestar sobre aquela defesa e documentos em audiência. O que é que o juiz fez? Ele fez exatamente isso. Ele suspendeu essa audiência, me deu um prazo para impugnar e marcou uma audiência para continuar a análise do processo. Então, o fracionamento, ele vai ser possível no procedimento sumaríssimo? Sim. Quando? Quando não for possível impugnar tudo no mesmo ato, na mesma audiência, quando houver prova técnica, prova pericial, ou ainda quando, por algum motivo justo ou justificável, o juiz assim entender. Certo? Então, é possível o fracionamento da audiência. Um detalhe. Sabe aquela condição da súmula 197, da audiência de prosseguimento? Aplica-se ao sumaríssimo também. Então, eu posso instruir tudo em uma audiência só e o juiz designar a data do dia 12 de abril para dar a sentença. Significa que, se a sentença for dada no dia 12 de abril, eu não serei intimado novamente, porque essa intimação aconteceu lá naquela primeira audiência. Certo? Pessoal, até aqui, perguntas? Ninguém? Certeza? Tainara, você está boiando em qual parte? Me ajuda a te trazer de volta. Vixe, a Tainara deixou o computador ligado, mas não está. Pessoal, então, já que não tem perguntas, e voltando ao que nós tínhamos para tratar, nós já falamos do valor da causa, de quem pode ser parte, dos requisitos, pedido certo, determinado com indicação de valor. Nós já falamos da audiência. E quanto às provas? Quanto às provas, eu tenho a previsão legal no artigo 852-D. Esse artigo 852-D, ele dispõe o seguinte: o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum e técnica. Ou seja, as provas, elas serão produzidas de acordo com o requerimento das partes e por critério definido pelo magistrado. Agora, a prova técnica independe da anuência, da bênção do magistrado. Basta que eu faça o requerimento e essa perícia tem que acontecer. Então, quais são os tipos de provas admitidos no rito sumaríssimo? Todos. Documental, testemunhal, pericial, interrogatório, prova emprestada, inspeção judicial. Um detalhe: qual o número de testemunhas que eu posso levar no sumaríssimo? 2. Qual o número de testemunhas que eu posso levar no ordinário? 3. Qual o número de testemunhas que eu posso levar no rito sumário? Também 3. Por ausência completa de disposição em contrário. Então, gente, ficou para a gente tratar quais são os recursos possíveis quando se trata de procedimento sumaríssimo. Eu posso fazer uso de todos os recursos cabíveis no direito do trabalho, com uma distinção em relação ao procedimento ordinário.
Qual é essa distinção, professor? O cabimento do recurso de revista no procedimento sumaríssimo, ele fica restrito às 3 situações: descumprimento de súmula, descumprimento de lei federal ou descumprimento da Constituição Federal. Fora dessas 3 condições, eu não vou ter admitido, significa que não vai subir o meu recurso ordinário. E, para acabar essa parte de procedimento, Daniel, seu microfone está dando retorno. Obrigado. Chegou cedo. Abraço. Então, para essa questão, para finalizar a questão de processo e procedimento, vou lançar uma pergunta. É possível que o magistrado converta o rito sumaríssimo em rito ordinário? É possível? 2 respostas. Corrente 1, corrente 2. Aqui não é nem que se fala majoritário e minoritário. Tem que se falar, na prática, o juiz julga extinto o processo sem resolução do mérito e você ajuiza novamente. No entanto, é perfeitamente possível que o juiz faça essa conversão do sumaríssimo para o ordinário. Qual que é o requisito? Que não cause prejuízo processual. Então, essa conversão, ela é perfeitamente possível, não sendo admitido, no entanto, que essa conversão cause prejuízo processual a alguma das partes. Pessoal, o que eu tinha para falar de processo e procedimento era isso. A parte de procedimento especial, eu vou disponibilizar para vocês o material em slides comentados. E eu gostaria de saber se sobre o que nós tratamos hoje, tem alguma pergunta? Sem pergunta mesmo? Tainara, você ainda não falou no que você boiou, hein? Me manda, porque nós estamos... Eu boiei em tudo. Eu tô voando aqui, nem sei o que tá acontecendo. Ela acordou, ela deu uma cochilada e acordou. A partir da próxima aula, todo mundo põe roupinha de ver Deus, eu vou habilitar as câmeras. Ninguém vai assistir aula deitado, porque esse negócio de assistir aula deitado pega no sono, aí já era. Ixi, eu só assisto deitada. A partir da próxima aula, todo mundo sentado na cadeira, né, sentado à mesa, com roupinha de ver Deus, o Fernando de boné, porque senão eu não vou me acostumar, e a gente retomar o pique, porque daqui uns dias, se Deus quiser, nós voltaremos para as atividades presenciais. Não aguento mais a saudade de vocês. Eu não aguento mais ter aula EAD. Não aguento mais. Então, mas a aula EAD, ela, vocês estão... É muito ruim. Mais. A aula EAD dá muito mais trabalho que a aula presencial, pode ter certeza. A preparação é outra, faz falta o quadro, porque, por exemplo, aquela regra do 197, quando nós voltarmos às aulas presenciais, eu tenho que colocar ela no quadro, porque é uma regra que eu preciso trazer um caso prático para vocês, para a gente poder trabalhar ela. Então, hoje, o que eu quero? Que vocês tenham ficado com uma ideia geral do que se trata. Beleza? Então, vamos agora corrigir a atividade proposta. Coronísio era empregado da empresa Divock. Coronísio e Divock sem nenhuma relação à pandemia. Sempre trabalhou em Uberaba e, eventualmente, Araxá e Sacramento. O funcionário foi demitido em 3 de fevereiro de 2020. O empregador quitou toda a quantia devida dentro do prazo legal. Contudo, no dia do acerto, o funcionário não devolveu as ferramentas que a empresa cedia para o expediente
bem como entregou amassado e sem o retrovisor do lado direito o veículo utilizado durante as suas atividades. Mesmo alertado de que o dano ocorreu sob a sua responsabilidade, o funcionário não assumiu qualquer tipo de conduta. A empresa notificou o ex-empregado que o reparo do veículo e a aquisição de novas ferramentas ficaria no valor de R$ 1.200 e juntou orçamentos que realizou, dando prazo de 30 dias para o ex-funcionário efetuar o pagamento. No dia 4 de março de 2020, a empresa Divock recebeu a notificação de uma audiência designada para o dia 12 de março, na cidade de Frutal, tendo como reclamante o senhor Coronísio, pedindo adicional de insalubridade e diferença salarial. Na condição de advogado da reclamada, primeira pergunta, né? Na condição de advogado da reclamada, o que pode ser feito? Fundamente, alguém aqui quer me falar o que respondeu? Não, porque eu errei. Eutarina, Tainara, Vitória, Fernando, Também errei. Leandro, Laila e Otaniel. Alguém quer falar? Eu errei também. Não, mas nem falei a resposta, como que sabe que é errado? Fernando, mostra aí que você é o cara. O que você respondeu nessa pergunta? Não sei se está certo, não. Eu coloquei a exceção de incompetência territorial. A fundamentação. Coloquei o artigo 651, parágrafo 1º. 700? 651, parágrafo 1º. Que... Não está certo, mas também não está errado. A fundamentação é do 799 não é? ao 802. Oi, Laila? É o 799. Você respondeu isso? Eu coloquei o 799 e o 800. Exatamente. A explicação do Fernando está perfeita e a fundamentação da Laila complementou a resposta do Fernando. Excelente. Alguém respondeu diferente disso? Se eu coloquei incompetência em razão do foro, é a mesma coisa do Fernando ou não? Mesma coisa. Ah, tá. Qual o prazo para a reclamada apresentar a sua defesa? Laila, já que você mentiu, falou que errou e tinha acertado, o que você colocou na resposta 2? Nessa daí, eu não sei. Eu pedi para a Sara te perguntar a resposta, porque eu fiquei a tarde inteira martelando. Se era... São 2 respostas. Eu pus 5 dias. 5 dias é na escrita, né? E 20 minutos na audiência? É isso? Não. Os 5 dias é na Mínimo exceção de 5 competência. dias. A defesa, ela tem que ser apresentada até a data da audiência. Então, qual é o prazo da defesa? Dia 12 de março. Qual é o prazo de exceção? 5 dias após a notificação. Essa é a resposta. O 841 da CLT. Isso mesmo. Fernando, você ia falar alguma coisa? Não, só falei que os 5 dias que você deve ser respeitado o mínimo 5 dias, né? Mas Exatamente. que o prazo máximo ele é até a audiência. Eu coloquei o artigo 847. Também. Essa questão 2, o Fernando acabou de me alertar para uma terceira possibilidade de resposta. Tá certo também. Qualquer forma de defesa eu tenho que admitir como resposta válida. E a última pergunta: como poderia a reclamada buscar o ressarcimento dos danos causados pelo reclamante? Fundamente, alguém quer falar? Coloquei que é por meio da reconvenção. Perfeito. Porque a mesma ela serve para ressarcimento e também serve para fazer algum pedido que tem relação ao contrato de trabalho. Exatamente. Eu errei Eu também. tinha colocado. Eu ia mandar o outro trabalho certo, mas não deu tempo.
E depois que eu vi seu vídeo, Ei, Não, eu procurei esse vídeo. Professor, no É, final do pode- vídeo pode- fala, no final do vídeo explica. Tainara e Laila tá falando. Quem que vai falar? Tainara. pode ser descontado no salário também? Mas tem um artigo que fala. Mas não é Veja só bem. de acordo? Só pode Hã? descontar de acordo? Pode ser É, mediante exatamente. acordo e tem uma outra hipótese também. Veja bem, eu não falei no problema que eles tinham um termo no contrato em que aquilo que for causado por mau uso poderia ser descontado. Eu não tenho essa informação no problema, então ela não existe. Se houvesse isso, Tainara, a sua resposta estaria correta. Mas, Aí errei. como eu não tenho, eu não posso descontar, porque, primeiro, eu preciso provar que o dano foi causado por culpa do funcionário e, através da reconvenção, poder receber de volta esse valor. Mas eu entendi o seu raciocínio. Se tivesse a informação de que havia essa cláusula no contrato, estaria perfeita a sua resposta. Entendi. Por que na hora que você explica, tá tudo certo? Na hora de fazer o exercício, não dá certo. Me fala. Certo? Nossa. Sempre deu certo. Professor, essa igual, matéria Parece que é mais fácil. Não, é muito fácil, muito fácil. A matéria é muito complicada e a gente tá Tão tendo fácil aula que eu EAD, comecei a fazer pior 9 ainda. horas da manhã, terminei 11 horas da noite. Muito fácil. Brincadeira. Eu tô boiando Minha filha igual tem bosta no 5 anos, Rio. ela fez 17 minutos. Quê? Minha Vai filha sair uma janta. tem 17 minutos. Careta. Pessoal, mais alguma pergunta? Podia Vai ter passar o o trabalho? trabalhinho a respeito da aula de hoje, né? Pera aí, não entendi. Não, Como é que é a primeira pergunta? Laila, não repete. Não, eu entendi alguma coisa de trabalho, vai ter. Eu vou disponibilizar até amanhã. É porque você podia passar, por exemplo, você podia dar aula e passar umas 3 perguntas a respeito da aula e depois você explicava na próxima aula, porque aí é mais fácil, eu acho, fixar. Esse último foi assim. Exatamente. É, eu também acho mais Vai fácil. continuar desse jeito. A minha proposta é a atividade ser dessa forma. Matéria dada, matéria cobrada. Porque, ó, agora que você corrigiu, ficou bem mais claro a matéria que você explicou. Vamos manter esse padrão, vai dar certo. Certo, gente? Certo. Chateada. A Catarina entrou muda e saiu calada. A Vitória entrou muda e saiu calada. O Leandro entrou mudo e saiu calado. E alguém logou no computador do Daniel porque entrou e não falou um A. É um absurdo isso. A Vitória, ela conversa só por emoji. Agora, a Catarina, o Leandro e o Daniel, eles deixaram o computador ligado só para me agradar. Não tem nada aí. Eu tô aqui, professor, só que eu tô só ouvindo. Ele tá assistindo novela. Certeza, fina estampa. Pessoal, então, Abafa essa parte. tchau para vocês. Tchau, Usem